Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está começando a Pauta Aberta desta terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Esse é o Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. E a você de casa que está sempre com a gente, muito obrigado pela companhia. Chegou a hora dos nossos destaques desta terça-feira. O volume de serviço avança no Brasil. O crescimento chegou a 1,1% no mês de julho. Foi a terceira alta seguida no setor, de acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação com o período pré-pandemia, o avanço chega a 8,9%. O gás de cozinha mais barato do Brasil. Os novos preços, com recuo de 4,7%, passaram a valer hoje nas distribuidoras. A ministra Rosa Weber assume em Brasília como nova presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal. É a terceira mulher a comandar a principal corte do país. A Anvisa determina mudança nas regras aos viajantes para entrada no Brasil. Vale agora para permissão de entrada quem está chegando comprovante de vacina ou o teste negativo para Covid-19. E o adeus a um gênio da sétima arte. O cinema perdeu hoje a sensibilidade de Jean-Luc Godard. O revolucionário cineasta francês morreu em casa, onde vivia aos 91 anos de idade, no interior da Suíça. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta terça-feira começou. O setor de serviços cresceu 1,1% no mês de julho. Esta foi a terceira alta seguida, com um ganho acumulado aí de 2,4%. Regionalmente, 17 das 27 unidades da federação tiveram expansão no volume de serviços em julho. Acompanharam o avanço da economia no país nesse mesmo período. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,1% em julho deste ano. Na comparação com julho do ano passado, o avanço foi de 6,3%. O acumulado do ano ficou em 8,5% em relação a igual período do ano passado. Já o acumulado nos últimos 12 meses passou de 10,5% em junho para 9,6% em julho, com trajetória em declínio desde abril. O setor de serviços é o que possui o maior peso na economia brasileira e foi o mais atingido pela pandemia. Especialistas afirmam que a retomada de crescimento é significativa e está ligada aos serviços voltados às empresas, como os de tecnologia da informação e o de transporte de cargas, que tiveram um crescimento expressivo. Entre os 5 grandes grupos, destaque para as atividades de transportes, informação e comunicação e os serviços prestados às famílias. Registraram queda no mês de julho, serviços profissionais, administrativos e complementares e outros serviços. Os serviços prestados às famílias, como hotéis e restaurantes, cresceram pelo 5º mês seguido e acumulam alta de 9,7% no período. Ainda assim, estão 5,7% abaixo do nível de fevereiro de 2020, período pré-pandemia. Atividades turísticas cresceram 1,5% em julho, mas mesmo assim o segmento de turismo ainda está 1,1% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. O volume do transporte de cargas registrou expansão de 1,2% em julho e acumula ganho de 19,7% desde outubro de 2021. Com relação ao nível pré-pandemia, o transporte de cargas está 31,7% acima de fevereiro de 2020. Já o volume de transporte de passageiros registrou expansão de 4,1% e mostra melhora com a retomada das atividades relacionadas ao turismo, com as pessoas viajando mais. Entre os locais que apontaram taxas positivas, os impactos mais importantes vieram de São Paulo, seguido por Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco. Em contrapartida, Distrito Federal exerceu a principal influência negativa, seguido pelo Paraná e Ceará. Começou a valer hoje o novo preço do gás de cozinha anunciado ontem pela Petrobras e que noticiamos aqui no Pauta Aberta. O recuo no preço chegou a 4,7% na indústria. Com a redução anunciada pela Petrobras, o preço médio cobrado das distribuidoras passa de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03, o equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos, que é o peso do botijão comum.
De acordo com a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras. O preço do GLP teve alteração pela última vez no dia 9 de abril deste ano, quando o quilo passou de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo, o equivalente a R$ 54,94 por 13 quilos. Mas em março, o gás de cozinha vendido pela Petrobras havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2% e em julho do mesmo ano, de 6%. Na semana encerrada em 3 de agosto, o botijão foi vendido em média a R$ 111,57 no país. Desse valor, R$ 54,94 são da Petrobras. A distribuição e a revenda respondem pela segunda maior parcela do custo ao consumidor, de R$ 44,79. Já o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, representa 11,84%. Os impostos federais sobre o gás de botijão estão zerados até o final do ano. Alívio importante, para o bolso do consumidor brasileiro, preço do gás mais barato, a gente já noticiou também recuo no valor do preço da gasolina, outros produtos que ficam mais baratos, preço de passagens aéreas, por exemplo, já houve redução. Agora, muitos produtos não tiveram queda no preço. Você já ouviu falar na inflação da ganância? Pois nesses dias, quase um pós-pandemia, com a economia de vários países se ajustando, se aprumando mesmo, após 2 anos de dificuldades, há especialistas que destacam: os lucros de algumas empresas dispararam, mas muito além da conta, no tempo em que tudo ficou mais difícil para a maioria. Será que houve abuso mesmo ou boas oportunidades de mercado? Várias empresas conseguiram atingir lucros acima da inflação com base na arrecadação de 2021. Entre os setores que mais lucraram estão o de gasolina e gás e o de alimentos, além de várias matérias-primas industriais que ficaram mais caras. Com os altos rendimentos, surgiu a suspeita de que as empresas estariam aproveitando a situação econômica e a inflação para aumentar os preços e ter muito mais lucro, o que deixa o custo de vida ainda mais alto. De acordo com especialistas, só nos Estados Unidos os lucros das empresas no ano de 2021 foram os mais altos desde a década de 50. O fenômeno chamado de a inflação da ganância significa o crescimento das margens de lucro, com aumento de preços enganosos e até desnecessários. Porém, ainda há aqueles que não concordam e que acreditam que a inflação da ganância foi apenas uma estratégia para culpar os grandes grupos empresariais pela inflação. Nas buscas do motivo para este fenômeno estão ainda a guerra na Ucrânia e a pandemia de Covid-19. Vamos agora para o campo. O Brasil deve colher safra recorde de milho este ano, de 113 milhões de toneladas, 30% mais do que na safra passada. Perto da conclusão da colheita nas lavouras em vários estados, o clima favoreceu e a produtividade chegou a superar expectativas. Com mais área plantada para esta safra, a previsão é também dobrar o volume de exportação do cereal. Serão 40 milhões de toneladas de milho vendidas para fora do país. Uma estiagem forte na China, que quebrou a produção por lá, impulsionou essa disparada na exportação do milho brasileiro. A Europa também deve aumentar o consumo, a compra aqui do Brasil, principalmente Espanha, Holanda e Portugal. As condições favoráveis devem garantir que a produção brasileira atinja os 113 milhões de toneladas, que eu já citei, de milho, esse crescimento aí de 30% na comparação com 2021. Uma curiosidade, apenas na segunda safra, chamada safrinha, a produção ultrapassou o plantio de verão e deve atingir 86 milhões de toneladas. Na verdade, hoje a safrinha já há alguns anos corresponde aí a aproximadamente 75% do total da safra de milho colhida no país. Vamos continuar a falar sobre alimentos, porque as frutas tão saborosas e importantes para a nossa saúde, pelo valor nutricional, no Brasil estão ficando a cada dia mais distantes de muitos consumidores. Isso por causa de uma constante assustadora alta no preço médio dos produtos. Nos últimos 3 anos, de acordo com análises de mercado, a disparada chega a quase 30%. O consumo, claro, recuou.
A opção por uma alimentação mais saudável está ficando cada vez mais pesada no bolso do brasileiro. Nos últimos 3 anos, o preço médio das frutas que compõem uma refeição completa aumentou 29,6%. Estamos falando daquelas frutas consumidas no almoço ou que são ingredientes de alguma bebida ou sobremesa. Enquanto em 2019, antes da pandemia, o item custava R$ 7,68, em 2022, alcançou a média de R$ 9,96. É o que mostra a pesquisa realizada por uma empresa de benefícios de alimentação e refeição. Outro levantamento divulgado pelo IBGE revelou que só no mês de julho houve um aumento de 4,03% nos preços praticados pelos supermercados. Consequentemente, a procura diminuiu. Dos grupos de alimentos estudados, as frutas foram as menos consumidas nos últimos 6 meses e também estão entre os itens menos ofertados pelos estabelecimentos. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. Agora eu quero trazer para você uma curiosidade. Você já pensou em experimentar uma comida diferente? Algumas plantas que decoram e deixam ainda mais lindos os jardins podem ter outras finalidades, inclusive serem comestíveis e ainda muito nutritivas. São plantas alimentícias não convencionais, mais conhecidas como punks. Eu começo essa reportagem em meio a um jardim, mas ao contrário do que você possa estar pensando, eu não vou falar que as plantas podem deixar o ambiente mais agradável. Hoje eu vou te contar que elas podem ter outra finalidade. Dar vida a pratos saborosos e nutritivos. Isso mesmo, nessa mesa as plantas e flores não estão apenas decorando, elas fazem parte dos ingredientes das receitas. E todas elas foram colhidas no Jardim do Isaías, acadêmico de Biologia da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, no noroeste do Paraná. O amor pelas plantas vem desde cedo e depois de entrar para a faculdade, ele descobriu a funcionalidade das chamadas punks, as plantas alimentícias não convencionais. As plantas, elas são maravilhosas, muito além de embelezar. Eu descobri que as flores podem ser comidas, né? E fazendo pratos muito saborosos, bonitos e com uma memória afetiva, porque as flores, elas nos trazem uma memória afetiva do nosso passado. Muitas plantas que a gente costuma ver na casa das nossas avós, como camélia, begônia, margarida, cravo, são comestíveis e isso traz uma memória afetiva muito bonita e muito boa. Tumberja, brinco de princesa, amor perfeito, lavanda, rosas diversas, margaridas, hibisco, Maria Gorda são nomes conhecidos de quem ama um jardim. Mas você já parou para imaginar essas lindezas na sua alimentação? E não pense que elas vão apenas deixar os pratos bonitos. Matheus Reck, professor de botânica, explica que as punks podem conter nutrientes importantes para a saúde. Nós temos vários exemplos de plantas que têm teores de alguns nutrientes, inclusive maiores do que plantas alimentícias convencionais. Então, teores de ferro, de cálcio, de cobre, que podem muito bem substituir várias plantas tradicionais na nossa dieta. E as possibilidades de receita são as mais diversas. Desde um refrescante suco de morangos com hibisco e trevo, super simples e rápido de preparar. É só misturar tudo no liquidificador e tá pronto, não precisa nem coar. Esse aí tem função diurética. E acredite, dá para fazer bolinhos, empanados, molhos, mas essas eu vou deixar que a Yara explique melhor. A gente tem aqui um bolinho de arroz de Ora Pronobis e a celósia crista de galo empanada, que foi comprovado cientificamente que ela tem propriedades antitumorais, além de que o bolinho de Ora Pronobis também auxilia a pessoas com tendências à anemia, porque ele contém uma grande quantidade de ferro. Ao lado a gente tem um ceviche de flores, onde eu usei primavera, tumbergia e lanterninha chinesa. Yara é acadêmica de gastronomia, também da UEM. Quando descobriu as punks, se apaixonou pela possibilidade de trabalhar com uma culinária saudável e contemplativa. As punks, elas abrem um leque muito grande dentro das possibilidades e das vertentes da gastronomia hoje em dia, né?
como o crudismo, o vegetarianismo. Se busca hoje em dia esse resgate ao natural, então por que não com punks, né? Que são plantas ali que ainda não são tão exploradas como as convencionais. Bom, e para encerrar essa reportagem, eu vou fazer aquilo que eu tenho certeza que você está querendo, que é provar um pouco de tudo, né? Eu vou começar aqui, olha, por essa crista de galo empanada, que lembra ali um franguinho empanado, com essa maionese de Maria Gorda. Vamos lá? Olha, se ninguém falar que é flor, você não vai saber que é uma flor. Ela é macia, tem uma textura bem macia, lembra assim um cogumelo e com a maionese tem assim aquele gostinho de erva, sabe? Realmente é saborosa. Os pratos são lindos, né? Vou falar para você de casa, eu nunca provei, fiquei super curioso, quero provar e se eu provar, eu vou contar aqui para vocês, tá certo? Vamos para o intervalo agora, gente. No próximo bloco, a ministra Rosa Weber toma posse como nova presidente do Supremo Tribunal Federal em Brasília. É a terceira mulher no comando da principal corte do país. O intervalo é rapidinho, volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá você, informação sobre saúde, cidadania, educação, economia, serviços e curiosidades. Esses são os pilares do jornalismo da TV Evangelizar. E eu tô aqui te esperando de segunda a sexta, logo depois do Vida em Foco, com notícias do Brasil e do mundo. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos sim agora ao vivo para todo o país. São 4h55 da tarde. A você que está sempre com a gente aqui, muito obrigado pela companhia. Vamos de notícias internacionais. O Papa Francisco chegou hoje ao Cazaquistão, onde participa ao longo da semana de um congresso internacional sobre religiões, com lideranças de pelo menos 50 países. Na visita oficial de 3 dias ao Cazaquistão, Francisco leva também uma mensagem de paz. O Papa Francisco chegou nesta terça-feira ao Cazaquistão para uma visita de 3 dias, em que vai buscar enviar uma mensagem de paz para a tensa região da Ásia Central. O pontífice argentino foi recebido pelo presidente Kasym Omar Tokayev na sede do governo. Qui Giovanni Paolo II venne a seminare speranza subito dopo i tragici attentati. O Papa João Paulo II veio aqui semear a esperança imediatamente depois dos trágicos atentados de 2021. Faço essa visita durante a insensata e trágica guerra originada pela invasão da Ucrânia, enquanto outros enfrentamentos e ameaças de conflito colocam em risco nossos tempos. Venho amplificar o grito de tantos que imploram pela paz. Amplificare il grido di tanti che implorano la pace. Francisco também vai participar de um encontro interreligioso na capital Nur-Sultan, com a presença de delegações de 50 países. Inicialmente, se esperava também a presença do patriarca Cirilo da Igreja Ortodoxa Russa, mas o religioso cancelou a participação sem justificativas, o que barrou as esperanças de uma conversa sobre a guerra na Ucrânia. As visões dos dois líderes religiosos são conflitantes nesta questão. O Papa pediu paz e denunciou uma guerra cruel e sem sentido, enquanto Cirilo defendeu o que chamou de luta contra inimigos internos e externos da Rússia. O presidente chinês Xi Jinping vai estar no Cazaquistão ao mesmo tempo que Francisco, mas não é esperado que eles se encontrem. O corpo da rainha Elizabeth II deixou a Escócia nesta terça-feira em direção a Londres. Na passagem por Edimburgo, milhares de súditos foram à Catedral de St. Giles para o último adeus a Elizabeth. Milhares de escoceses puderam se despedir da rainha Elizabeth II. O caixão da monarca ficou disponível por 24 horas para a visita dos súditos. Nesta terça-feira, o corpo deixou a Catedral de St. Giles, em Edimburgo, para realizar sua última viagem a Londres. 8 pessoas carregaram o caixão, envolto com o estandarte real e uma coroa de flores brancas, sob os olhares de uma multidão reunida do lado de fora da catedral.
O caixão, acompanhado pela filha da rainha, a princesa Anne, de 72 anos, será levado de avião para a capital britânica, onde passará a noite no Palácio de Buckingham, rodeado por membros da família real, chefiada pelo novo monarca Charles III. Enquanto o país se despede de sua mãe, o rei de 73 anos se instala no trono que ela ocupou por 7 décadas, tornando símbolo de união e estabilidade. Isso inclui uma viagem pelas 4 nações que compõem o país: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A etapa da Irlanda do Norte, que Charles III realizou nesta terça-feira, é considerada a mais delicada. Desde que os britânicos mantiveram, em 1921, este pedaço da ilha após a independência da Irlanda, a região se dividiu entre católicos e protestantes. Bom, e temos informações de agora há pouco, da chegada do corpo da Rainha Elizabeth II ao Palácio de Buckingham, em Londres. O corpo da rainha foi levado de avião por uma aeronave da Força Aérea Real Britânica, até os arredores de Londres. Foi levado em cortejo, recebido pelo rei, agora Charles III, e haverá esse funeral ao longo de toda a madrugada aí, com a presença de integrantes da família real britânica. Amanhã, o corpo da rainha será levado para Westminster. Serão 4 dias aí de velório aberto à população. Aqui no Brasil, a ministra Rosa Weber tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia solene ocorreu ontem à tarde, no finzinho da tarde, no Supremo em Brasília. Rosa Weber foi indicada para a corte por Dilma Rousseff em 2011. É a 3ª mulher a presidir o STF. A nova presidente tomou posse em lugar de Luiz Fux, no comando da principal corte do país. A ministra Rosa Weber tomou posse nesta segunda-feira na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Juíza há 46 anos, ela é a 3ª mulher e primeira magistrada de carreira a assumir o cargo. Em seu discurso, a presidente afirmou seu compromisso com o Estado democrático de direito, a laicidade do Estado e a separação dos poderes. Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. A presidente do STF disse que o foco de sua gestão será a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como vice-presidente da Corte. Antes de Rosa Weber, as mulheres que haviam presidido o Supremo foram Ellen Grace, a ministra Ellen Grace, hoje já aposentada, e também Carmen Lúcia, que esteve à frente do STF do ano de 2016 a 2018. O governo federal alterou as regras sanitárias para a entrada de viajantes no Brasil por causa da pandemia de Covid-19. A partir de agora, os viajantes podem escolher se apresentam um comprovante de vacinação ou um teste negativo para a entrada no Brasil. A portaria foi assinada pelos ministros da Casa Civil, da Justiça, da Saúde e da Infraestrutura, publicada ontem à noite no Diário Oficial da União. Antes, para entrar no país, era exigido o comprovante do esquema completo de vacinação. Agora, com a medida que segue as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, quem entrar no país vai poder apresentar o comprovante do esquema vacinal completo, impresso ou eletrônico, emitido pelo menos 14 dias antes do embarque, ou o teste negativo para a Covid-19. As novas regras já estão em vigor e, de acordo com a Anvisa, a recomendação é da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que afirma que as políticas para testes e quarentenas devem ser revisadas regularmente para garantir que sejam suspensas quando não forem mais necessárias.
Pois é, e muito antes, né, dessas mudanças anunciadas agora, aí nessas restrições, enfim, nas exigências para entrada no país, o mercado já está bem aquecido no setor, né? O mercado aéreo, no mês de julho, teve acentuado destaque no Brasil. Mundialmente, o crescimento chega perto de 25% de um ano para cá. A Marcele Nogueira traz os detalhes deste assunto para a gente. Boa tarde, Marcele. Boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que acompanham o Pauta Aberta. Dentre os maiores do mundo, o mercado aéreo brasileiro foi o único que teve crescimento em julho de 2022. De acordo com o levantamento feito pela Associação Internacional de Transportes Aéreos, na comparação com o mesmo mês de 2021, a alta foi de 24,2%. O desempenho superou inclusive os mercados aéreos domésticos dos Estados Unidos, que apresentou recuo de 8,4%, da Austrália, que teve queda de 10,2%, e da China, com perda de 30,5%. No relatório, o mercado brasileiro tem apresentado um aumento com variação mês a mês de 28,8% e cerca de 1,5 milhão de passageiros internacionais voaram de ou para o Brasil neste mês de julho, o que representa o maior valor desde fevereiro de 2020. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marcele. E pensando também em saúde, o brasileiro está cuidando mais do sorriso. Só neste ano, 30 milhões de pessoas decidiram investir nos planos odontológicos. Nunca tantos brasileiros tiveram acesso e contrataram planos dentários como neste ano. A Agência Nacional de Saúde registrou em 2022 a marca simbólica de 30 milhões de brasileiros com acesso ao serviço. A maioria desses beneficiários tem o plano coletivo, normalmente oferecido pela empresa onde trabalha. São 24 milhões de brasileiros nessa situação. Essa é uma das razões que explicam a marca atingida neste ano, superior em 8% em comparação ao ano passado. As empresas melhoraram o acesso ao plano dentário para os funcionários com o aumento da concorrência no setor também. Segundo dados da própria ANS, são 339 empresas atuando no Brasil todo. Com a oferta maior do serviço, o preço diminuiu e a cobrança por qualidade na prestação desse serviço aumentou. Já o aumento dos beneficiários de planos de saúde aumentou em 3%. Hoje, são aproximadamente 50 milhões de brasileiros assistidos por esse serviço. Como no caso dos planos odontológicos, a maioria absoluta por planos coletivos oferecidos pelo empregador. Um revolucionário das telonas teve seu último ato nesta terça-feira. Morreu hoje, aos 91 anos de idade, na cidade de Hall, na Suíça, o cineasta francês Jean-Luc Godard. Alvo de severas críticas para alguns, um gênio que virou o cinema de ponta cabeça para a maioria. Godard deixou a obra dele marcada como o pai da Nouvelle Vague, a nova onda, com grande destaque principalmente para os filmes lançados nos anos 60. Com um cigarro na boca e um espírito rebelde, o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, que morreu nesta terça-feira aos 91 anos, deixou uma marca entre gerações de amantes do cinema como um dos pais da Nouvelle Vague. Nas palavras do amigo e parceiro François Truffaut, Godard virou de cabeça para baixo a sétima arte, pela qual ele acreditava ser possível falar sobre tudo. Os dois foram os líderes da Nouvelle Vague, a nova onda em português, movimento que sacudiu o mundo cinematográfico nos anos 1960. Godard foi o mais arriscado dos diretores, com mais de 50 filmes na carreira. Durante décadas, oscilou o estilo entre a experimentação e os grandes sucessos de bilheteria. Um gênio muitas vezes incompreendido para uns, um cineasta que se tornou nas últimas décadas excessivamente hermético para outros. Os filmes de Godard são inconfundíveis pelo estilo de montagem, o uso de citações literárias, a presença de questões políticas e o uso inovador da música. Há vários anos, estava recluso na Suíça, mas teve o nome citado pelas novas gerações que ainda tentam entender a exata dimensão da contribuição do cineasta para a arte. Jean-Luc Godard nasceu em Paris em 3 de dezembro de 1930. O pai era médico e a mãe pertencia a uma rica família protestante. Cresceu na Suíça em um ambiente refinado, mas era um estudante irregular e enfrentou dificuldades na formação em Lausanne. Com uma adolescência difícil, se tornou um boêmio e um cleptomaníaco.
acabou sendo deixado de lado pela família e se mudou para Paris, onde começou a frequentar os cineclubes e a enviar artigos para a revista Cahiers du Cinéma. Em 1960, lança Acossado, protagonizado por Jean-Paul Belmondo, que vira o manifesto estético da Nouvelle Vague e o maior sucesso da carreira de Godard. Entre as muitas frases que entraram para a posteridade, uma delas define a arte para a qual ele dedicou a vida. O cinema não escapa da passagem do tempo. O cinema é a passagem do tempo. O mundo agora fica órfão, né, desse gênio aí do cinema. O supertelescópio James Webb nos surpreende com novas imagens impressionantes do universo. Dessa vez é a nebulosa de Orion. Os registros são parte do programa Early Release Science, que inclui mais de 100 cientistas de 18 países. A nebulosa, localizada na constelação de Orion, está a 1.350 anos-luz da Terra, em uma região muito parecida com a que o nosso sistema solar se formou há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. As imagens surpreenderam os astrônomos, já que a constelação é constituída por uma obscura parede de gás denso e poeira. Antes, ao ser observada por outros telescópios, não era possível ver os detalhes da nebulosa, e o James Webb, por funcionar com o infravermelho, consegue atravessar a poeira e captar imagens. A nebulosa é importante para os astrônomos que buscam mais informações sobre como foi o primeiro milhão de anos da nossa evolução planetária. São imagens fascinantes, né, trazidas por esse telescópio que nos deixam ainda mais curiosos, questionadores a respeito das origens do universo. Gente, Pauta Aberta hoje está acabando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo finzinho de tarde. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.